Este vídeo vai ser bem rápido e nós vamos falar sobre repetições ou loops, sobre as palavras reservadas while e for. Primeiro, vamos falar sobre o while, que é mais simples e você vai utilizar menos, mas é importante saber que ele existe e como utilizá-lo, porque é só questão de tempo até ele salvar a sua vida. O while funciona de uma forma, como eu falei, bastante simples. Você usa a palavra reservada while, então você coloca uma expressão aqui que vai resultar em verdadeiro ou falso, 2 pontos, e aí você indenta com um bloco de código. Enquanto essa expressão for verdadeira, ele vai executar esse bloco de código seguidas vezes em repetição. Ele é muito utilizado com um contador. Por exemplo, eu vou criar uma variável contador aqui e vou dizer que ela começa valendo 10. E a cada vez que ele passa por aqui, eu vou dizer que contador é menos igual a 1, ou seja, ele vai diminuindo o valor. E aqui na expressão, nós vamos ver se o contador é maior do que 0. E quando ele for 0, ele não vai ser executado. Antes de modificar o valor do contador, eu vou usar print para mostrar o valor dele aqui no output. Claro, contador e não 10. Vamos executar aqui para ver. E claro, ele printa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E não printa o 0, porque quando ele vale 0, 0 não é maior que 0, e aí ele sai dessa execução. Se você omitir esse maior que 0 e executar, ele vai fazer a mesma coisa. Porque quando você tem o valor 0 aqui, ele é considerado falso. Então, 0 é considerado false. Não é igual a false, eles são de tipos diferentes, mas se você precisar testar se ele é verdadeiro ou se ele é falso, ele é considerado false. E qualquer número diferente de 0, 1, 2, 10, menos 15, menos 2 milhões, isso aqui vai ser igual a true. Acabei escrevendo 20 milhões, mas não tem problema. Só para vocês saberem, tá? Qualquer valor no JavaScript, isso é verdade para a maioria das linguagens de programação, eu não consigo pensar em um contra-exemplo no momento, mas qualquer valor, ele tem intrinsecamente um verdadeiro ou falso nele. Mas é isso, fique com isso na sua mente, ele vai executar um bloco de código enquanto uma expressão que você colocar aqui ou um valor que você colocar aqui for considerado verdadeiro. É isso para o while. Vamos usar agora o for. Você vai usar a palavra reservada for. E ele é um pouquinho mais complexo. Você precisa declarar uma variável, que por enquanto eu vou chamar de i. Essa aqui vai ser uma variável declarada aqui dentro do escopo do for. E então você usa uma outra palavra reservada in, e você pode passar um número, por exemplo, 10. 2 pontos, abre também um bloco de código. Este i vai ser uma nova variável que só existe dentro deste bloco de código. Então eu vou fazer um print aqui para nós vermos o quanto ela vale a cada iteração. 0, 1, 2, 3 até 9. Ou seja, para o i dentro de em 10, ele vai de 0 a 9, não incluindo o 10. Sempre que você precisar, você pode colocar um número aqui e ele vai até 1 antes desse número. Você pode, é claro, usar uma variável também e ele vai ser executado da mesma forma aqui. Esse i é padrão e ele vem do inglês index, que significa índice. Isso porque o for ele é muito utilizado para índices em arrays. Lembra que um array, você coloca o índice aqui? Você poderia colocá-lo dentro de um for e acessar um por um dos elementos dele aqui. Claro, nesse caso o array teria que ter 10 elementos para acessar todos eles, senão ia acessar elemento que não existe ou ia deixar de acessar alguns elementos. Então vamos ver como isso funciona. Eu vou criar um array, vou colocar números aleatórios aqui. E aqui nós podemos usar um método do array chamado size, que vai retornar quantos elementos tem dentro desse array. Em vez de pegar ele aqui, eu vou pegar dentro do print para a gente ver esses números sendo mostrados aqui. 4, 6, 2, 3, 4, em ordem. Então, essa é uma das formas de acessar um array, mas não é a única. Você pode omitir isto aqui. Então, a Godot automaticamente vai pegar cada um dos valores dentro do array e colocar dentro da variável que você colocar aqui. Ou seja, o i passa a não representar ela muito bem. Eu vou colocar valor aqui. Run. 4, 6, 2, 3, 4.
Então tem duas formas de percorrer o array principalmente. As duas são muito importantes, tá? Aquela com o índice, com o i aqui, e verificando o tamanho do array, é útil em alguns casos especiais que a gente provavelmente vai ver em tutoriais futuros. Mas esta aqui é provavelmente a que você mais vai utilizar. Você dá um nome numa variável no array. Por exemplo, aqui nesse array nós só temos números, então nós poderíamos dar um número, para representar bem o que existe dentro desse array, e é algo que se faz bastante. Por isso que o vídeo passado foi sobre arrays e dictionaries. Mas antes de ver como funciona no dictionary, vamos ver uma função na Godot bastante útil chamada range. O range recebe até 2 argumentos, 1 ou 2. Se ele receber apenas um argumento, ele vai fazer um range, ou seja, um intervalo de 0 até esse argumento, não incluindo ele, ou seja, 0 até 9 no caso. Se ele pegar 2 argumentos, ele vai fazer um intervalo do primeiro número, incluindo ele, até o segundo, sem incluir, e isso vai ser usado dentro do for, 5, 6, 7, 8, 9. E é claro, eu disse que precisava de 2 argumentos, mas ele pode receber 3 argumentos também. Se ele receber um terceiro argumento, ele é um argumento para definir o passo, ou seja, quantos números ele vai pular nesse intervalo. Se eu colocar 2, por exemplo, ele não vai fazer 5, 6, 7, 8, 9, ele vai de 2 em 2. Então ele vai fazer 5, 7, 9. Vamos ver como exemplo aqui, 5, 7, 9. Eu posso colocar um número negativo aqui, por exemplo, menos 1, e então fazer o inverso, ir de 10 até 5, sem incluir o 5, ou seja, 10, 9, 8, 7, 6 aqui. Claro, toma cuidado, se o primeiro número for menor que o segundo, ele pode dar algum erro. A saída é nenhuma, simplesmente porque 5, se você ficar diminuindo 1, ele nunca vai chegar até 10, ou seja, dá um erro e você não consegue executar esse código. Por último, vamos ver como funciona para dictionaries. Eu vou declarar um dicionário aqui, chamado dic, e vou colocar umas chaves e valores aqui. Esqueci de colocar aspas aqui. Aparentemente ele vai empurrando para a direita o terminal, mas não tem problema no nosso caso, creio eu. Então vamos para chave em dic. Por quê? Porque o for ele vai percorrer cada uma das chaves. Vamos executar para ver. Chave e outra chave. E se você quiser o valor? Se você quiser o valor, você pode usar o dicionário e passar a chave para pegar o valor. Simples assim. Valor, outro valor. Existe outra forma. Um dictionary no GDScript, ele possui 2 métodos. Um deles é keys e o outro é values. Esses métodos, obviamente, como o nome sugere, retornam respectivamente as chaves e os valores. Vamos testar aqui para ver o que nos aparece. Run. Chave, outra chave. Agora eu vou mudar o nome aqui para ficar descritivo com o que nós vamos conseguir com o método. Valor, outro valor. Então, se você quiser retornar os valores em específico, você pode usar esse método values que ele vai retornar para você. Simples assim, não tem por que estender mais este vídeo. A partir de agora a gente vai começar a entrar mais em coisas específicas da Godot e não de programação no geral, porque eu já te dei a maior parte das ferramentas que você precisa para poder programar os seus jogos. Dê o seu joinha se você gostou, se inscreve no canal para continuar vendo essa série, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tiver, que eu vou responder da melhor forma que eu conseguir. Até a próxima e tchau!